Olá, queridos professores, professoras, sejam todos muito bem-vindos a nosso planejamento da unidade 2 para os professores do terceiro, quarto e quinto ano. Nós agradecemos a participação, seja online ou seja, assistindo em outro momento a aula gravada, e esperamos que essa aula ajude você com ideias para você planejar e organizar a unidade 2. Mais uma vez temos a presença da professora Dani Rubi. Seja muito bem-vinda, uma alegria ter aqui você novamente. Então, para quem está entrando agora, quem está participando, sejam todos muito bem-vindos. Professora Dani, é com você. Obrigada, Sara. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto com vocês mais uma vez. E nós vamos falar hoje, como a Sara disse, né, da unidade 2 de língua portuguesa. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns slides para que possa nortear aqui a nossa capacitação de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu trago aí uma breve apresentação para vocês. Deixa eu só. Isso, aqui. Como a Sara já mencionou na primeira capacitação, eu sou uma das revisoras e autoras do material Alicerces, especificamente do terceiro ano de língua portuguesa, mas estou tendo contato aí com os materiais do primeiro ao quinto ano, até mesmo para o preparo dessas capacitações, né? E está sendo uma alegria muito grande aí estar em contato com esses materiais todos, né? Que oportunizam o ensino, que tem ajudado muitos alunos, muitos professores aí dentro das escolas. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um apanhado geral do que há dentro de cada material do terceiro, do quarto e do quinto ano, dentro da unidade 2. Então, nós temos aqui, por exemplo, no material do terceiro ano, nós temos a Aventura do Reino, que se chama Mãos que Falam. Nós temos introdução à fonologia, fonemas, letras, sílabas e palavras, Libras e Braille, famílias silábicas, né? Todos esses tópicos aqui, olha, são tratados dentro da unidade 2 do terceiro ano, ok? Temos também aí esses outros tópicos aqui dentro da unidade 2 do quarto ano, que tratará especialmente aí dos encontros vocálicos, né, ditongo, tritongo, hiato, encontros consonantais, né, então vai falar aí sobre dígrafo, sobre encontro consonantal, flexões dos substantivos em gênero, número e grau, leitura e interpretação e produção textual, de um ensaio, né? E aqui no quinto ano, na unidade 2, nós temos também a menção dessa produção textual do ensaio, tá vendo? E outros tópicos, né? Como barreiras culturais na comunicação, mapa conceitual de fonologia, palavras primitivas, derivadas e compostas, separação de sílabas e classificação, acentuação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? E o conhecimento gramatical, que envolve aí todos esses tópicos aqui, né? Pontuação, regras de concordância nominal e verbal, convenções de escrita e citações, regras ortográficas. Vejam aí a gama de assuntos que serão tratados ou estão sendo tratados dentro da unidade 2, não é mesmo? Agora, como é de praxe, nós temos aqui que selecionar alguma coisa ou outra que está em comum dentro desses 3 anos, né? Do terceiro, do quarto, quinto ano. E na unidade 1, nós selecionamos esses 3 tópicos, vocês lembram? Nós falamos sobre a aventura do reino, né? Na unidade 1, em relação ao terceiro ano. Nós falamos sobre o uso do dicionário, que era algo interessante para todas as turmas, e o uso de mapas mentais também interessante para todas as turmas, né? Então, a gente sempre busca pegar aí tópicos que vão trazer um enriquecimento para o terceiro, quarto, quinto ano, tá bom? Então, nós separamos agora, nesta formação, 2 tópicos que serão importantes para esses 3 anos, né? O terceiro, quarto e quinto. Primeiramente, os elementos da narrativa ficcional e, num segundo momento, ensaio e suas características. Por quê, gente? Por que esses tópicos aqui foram escolhidos?
porque mais cedo ou mais tarde eles serão abordados dentro das unidades. Isso é fato. De modo claro, está ali o ensaio no quarto e no quinto ano, tá bom? E no terceiro ano temos aí narrativa ficcional. Então, hoje, percebem que nós vamos falar aí sobre produção textual, nós vamos falar sobre essa questão tão importante que a gente deseja desenvolver nos nossos alunos, né? A capacidade, a competência, a habilidade de escrever, de produzir um texto. E eles vão ter que encarar de frente essa necessidade, né, os nossos alunos. E nós, professores, precisamos estar prontos a levar para eles esse conhecimento, né, desenvolvê-los nessa questão. Então, eu espero aí poder contribuir com vocês para que ao final desta formação, né, de hoje, vocês estejam aí aptos a prepararem seus alunos da melhor forma possível dentro dessas temáticas, ok? Então, eu incentivo você, professor, a abrir o seu fichário, né, com o seu material, tenha o seu material em mãos, porque nós vamos passar por algumas visualizações aí de páginas específicas, que você vai poder aí, então, acompanhar com o material em mãos e também anotar aí os insights que você tiver ao longo dessa capacitação, ok? Eu me coloco à disposição para que você coloque as suas dúvidas no chat, né? Ou se pronuncie em algum momento, qualquer momento, tá bom? Para que a gente possa fazer isso juntos. Vamos lá, então. Pensando aí no terceiro ano, inicialmente, eu gostaria de mencionar novamente a existência dessas aventuras no reino, né? Que estão aqui no material. Então, nós temos aí um primeiro texto que se chama Mãos que Falam. Esse texto foi escrito por mim, né? Eu sou meio suspeita para falar dele, mas eu passei por vista aí de outras pessoas e esse texto realmente traz um significado muito importante para a turma, né? Para o desenvolvimento da interpretação textual, né? A história em si ficou muito interessante e todo o material, aliás, a unidade 2 inteira, ela será inspirada ali com essa base, tá? Desse texto aí, ok? Inspirará as atividades propostas, né? Esse texto vai conectar os conteúdos da unidade 2, certo? Então, é importante que vocês façam a leitura desse texto para que vocês compreendam a importância, inclusive, do aluno ter contato com esse texto, ok? Nesse momento, eu vou passar ele para frente, aqui eu não vou entrar tanto em detalhes com relação a essa história especificamente, porque nós temos uma outra história para ler lá na frente, tá bom? Uma outra narrativa. Mas eu incentivo você, professor, para que antes de ler para os seus alunos na sala de aula ou incentivá-los a ler, que você sempre faça a leitura do texto que tem no seu livro, né, de antemão, que você tenha contato com a história, que você se emocione primeiro, para que você possa levar para a sala de aula algo que tenha significado também para você, ok? E esse texto aqui, ele vai falar inclusive sobre inclusão, né? Inclusão desse funcionário, por exemplo, né? Que foi julgado antecipadamente pelas crianças, mas depois eles descobrem algo a respeito dele. Muito interessante. Vou deixar aí no ar para vocês ficarem curiosos. Bom, o material do terceiro ano, ele vai trazer, além das questões interpretativas do texto inicial que eu mostrei para vocês, ele também vai falar sobre narrativas ficcionais, ok? E sobre narrativas ficcionais, o que nós vamos ver aqui logo na página 84? Olha só a introdução que o material traz para nós, professores, e para os alunos a respeito das narrativas ficcionais. Nesta unidade, aprendemos sobre o aparelho fonador. Então, vamos tratar das narrativas ficcionais, muitas vezes contadas oralmente de uma pessoa para outra. Você sabe o que são narrativas ficcionais? É importante que nesses momentos em que o material traz perguntas, que você, professor, faça uma pausa para ouvir os seus alunos também antes de prosseguir, ok? Então, se eu perguntasse para vocês o que são narrativas ficcionais, parem para pensar um pouquinho aí, sem olhar as linhas abaixo, né? Já parem para pensar um pouquinho se vocês sabem o que são narrativas ficcionais.
tá? Narrativas ficcionais, aqui está constando, né? São histórias imaginárias criadas para divertir, ensinar, inspirar e fazer você viajar para mundos incríveis. Essas histórias são inventadas, ou seja, são fruto da imaginação do autor e geralmente nos levam a vivenciar aventuras emocionantes com personagens fantásticos e lugares nunca antes vistos, né? Mas que nos fazem lembrar de situações reais. Vamos explorar o que torna uma narrativa ficcional especial. E agora, gente, só para vocês trocarem uma ideia comigo um pouquinho a respeito disso. Para vocês, uma narrativa ficcional é algo bom ou é algo ruim? Porque muita gente, muitos cristãos, têm uma concepção a respeito das narrativas ficcionais, acreditando que as narrativas ficcionais elas não são assim para os cristãos, né? Ah, como que um meu aluno dentro de uma escola cristã vai ler um livro a respeito de bruxas, de magia, ou de sei lá o quê, sabe? Às vezes ficam cheios de tatos a respeito disso, da fantasia, né? Se a gente pega aí Crônicas de Nárnia, ou O Senhor dos Anéis, livros muito conhecidos, né, no meio cristão, inclusive, né? A gente encontra aí muitos argumentos a respeito disso e tudo mais. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês a respeito disso, tá? Uma vez me explicaram, e faz um certo sentido, que nós precisamos ajudar os nossos filhos e nossos alunos, inclusive, né, a desenvolver aquilo que nós chamamos aqui de imaginação. O imaginário dos nossos alunos precisa ser consagrado a Deus também, né? Se ele tiver uma imaginação consagrada a Deus, se ele tiver uma imaginação bendita, vamos dizer assim, ele terá contato com diferentes histórias de fantasia e a sua cosmovisão direcionará o olhar desse aluno para a direção correta. Percebem? Então, vamos supor que eu estou ali lendo uma história sobre um mocinho, uma mocinha, uma bruxa e tudo mais. Se o meu aluno tem uma imaginação consagrada, ou seja, se eu direciono inclusive o olhar dele para filtrar ou para observar quem é mal na história, quem é bom na história, quem é o vilão, quem é o mocinho, né? Então, ele conseguirá extrair o melhor daquela narrativa ficcional. Vocês estão acompanhando? Quem está ouvindo essa aula, coloquem aí no chat se vocês estão entendendo aquilo que eu estou dizendo, para que eu tenha esse feedback da parte de vocês também. Como que é para vocês essa situação? Né? Vamos ver aqui, olha, a Patrícia colocou que sim, né? Então, eu não sei quantas pessoas nós temos ao vivo, né, conosco aí nesta capacitação, mas é algo para que você reflita, né? Como que é para você a narrativa ficcional? Você lê tranquilamente uma narrativa ficcional para os seus alunos? Como que isso acontece? Você acha que é um conhecimento necessário para eles? Ou é um conhecimento descartável? A verdade é que se nós não desenvolvermos a imaginação dos nossos alunos, vocês sabiam que eles terão dificuldade, inclusive, para pensar em coisas sobrenaturais a respeito do nosso Deus? Claro que as coisas sobrenaturais a respeito do nosso Deus, elas são diferentes das narrativas ficcionais, porque as sobrenaturais são reais e as ficcionais, como o próprio nome já diz, são ficcionais, são fictícias, né? Não são verdadeiras, certo? Mas é um conhecimento necessário, sim. Eu tenho até aqui, uma vez eu preparei um filtro, né? Um filtro dos bons livros de fantasia. Como é que a gente pode discernir se aquele livro de fantasia é um livro bom ou ruim? Se aquele livro ele deve ser utilizado na sala de aula ou não? E eu tenho algumas dicas aqui para passar para vocês, de modo geral, eu vou passar aqui, né? Primeiro, verifique se os princípios eternos permanecem intactos. Se ali nós podemos ver o princípio de caráter, né, de autogoverno, soberania, de alguma forma ali, principalmente os clássicos antigos de fantasia antigos, eles até exaltavam a Deus. Hoje está mais difícil a gente encontrar livros assim, não é mesmo?
Mas os antigos, nós vimos aí Deus sendo exaltado nessas histórias, ok? Então, verifique aí se os princípios eternos permanecem intactos. Verifique se virtudes são identificadas facilmente nas narrativas. Será que as virtudes são facilmente identificadas? A coragem. Vamos ver outras virtudes aí, gente. Virtudes, virtudes, né? A paciência, a bondade, a fé, entendem? Então, será que as virtudes são vistas dentro dessas histórias? Se sim, ok. Vamos para o próximo filtro. Verifique se virtudes são valorizadas, acho que eu já coloquei aqui, né? Primeiro, se elas são identificadas. Segundo, se elas são valorizadas. Porque às vezes pode ser que você encontre uma história de fantasia cuja fé é desvalorizada o tempo todo. Será que essa história é boa para a gente levar para a sala de aula? Provavelmente não, não é mesmo? Então, a gente precisa ficar de olho nisso também. Verifique se os vícios e os maus hábitos são condenados pelo autor, porque existem autores e autores, não é mesmo? Então, se o autor, por meio de uma história fantástica, ele está condenando vícios, condenando maus hábitos por meio da escrita, ok. Agora, se ele está exaltando os maus hábitos, exaltando más práticas, então a gente tem que lançar fora essa história aí, né? Verifique se os vilões e heróis colhem frutos de justiça. Ou seja, se o vilão, no final da história, ele paga o preço, né? Pelas maldades que ele cometeu ao longo da história, ok, tudo bem essa narrativa ficcional. Agora, se o vilão aprontou todas e ainda no final da história ele ainda sai como vencedor, será que é uma narrativa ficcional útil para os nossos alunos? Provavelmente não, né, gente? E verifique se o vocabulário guia o leitor à erudição, né? Então, se todas essas perguntas, se para todas essas perguntas a resposta for sim, então você pode tranquilamente trazer essa narrativa ficcional para a sala de aula. Inclusive, é importante que vocês orientem, né, os seus alunos para que eles escrevam narrativas ficcionais que tenham essas peneiras aí, ok, né? Que estejam ok em todas essas situações que eu trouxe aqui para vocês, certo? Então, é importantíssimo que vocês observem essas questões. Eu trouxe aqui para vocês a história A Aventura no Bosque Imaginário, que é uma outra história que eu escrevi e trouxe, né, para a leitura nesse momento, para a gente ter um pouquinho de contato com a narrativa ficcional, certo? Vamos lá, então. A Aventura no Bosque Imaginário. Peço que vocês viajem na imaginação, né? Para que vocês façam como os alunos, certo? Imaginem a história sendo contada e ela acontecendo ali na imaginação de vocês. Olha só. Era uma vez um bosque conhecido como Bosque Imaginário, onde as árvores pareciam sussurrar segredos e os animais tinham habilidades incomuns. No coração desse bosque vivia uma jovem chamada Liz, uma exploradora corajosa de 12 anos. Naquela manhã ensolarada, Liz decidiu iniciar uma aventura e, carregando consigo uma mochila com suprimentos, seguiu o caminho sinuoso que a levava cada vez mais fundo por entre as árvores. Liz caminhava, maravilhando-se com as flores brilhantes e os riachos cristalinos. De repente, ouviu um som suave vindo da folhagem. Era Oliver, o coelho falante, pulando em sua direção. Olá, Liz! Você está pronta para uma aventura? Perguntou Oliver com um sorriso. Liz assentiu animada, e os dois começaram a explorar juntos aquele espaço incrível. Ao percorrerem diferentes folhagens, descobriram um lago especial que refletia o céu estrelado mesmo durante o dia. E olhando para ele, Liz fez um pedido secreto em seu coração. Mais adiante, encontraram Aurora, a árvore sábia, que contou histórias sobre o passado do bosque imaginário. Ela estava coberta de musgo e tinha olhos que pareciam estrelas reluzentes. Apesar da boa conversa, ao cair da noite, Liz e seus amigos se depararam com um desafio inesperado.
Uma densa neblina envolveu-os, tornando difícil encontrar o caminho de volta para casa. Liz e Oliver estavam perdidos. E agora, como eles encontrariam o caminho de volta? Que história fantástica, não é mesmo? Então vejam que essa história, essa narrativa ficcional, ela foi propositalmente, né, interrompida antes do fim. Onde que ela parou? Em que momento que ela parou? Ela parou na sua introdução? Ela parou, no seu momento de conflito? Ela parou no seu momento final? Não, tem um conflito acontecendo aí, né? E agora, como eles encontrariam o caminho de volta? E não foi por acaso. A partir daí, os alunos serão convidados a produzir algo que vai além dessa narrativa. Eles vão ter que usar a imaginação para escrever, para usar a imaginação deles, né, e produzir a continuidade dessa narrativa ficcional. Eu vou até compartilhar com vocês o livro do terceiro ano, para que vocês estejam acompanhando como foi proposto no livro, tá bom? Eu vou passar mais adiante aqui até chegar nessa parte da narrativa ficcional. Vocês estão visualizando a página do livro? Eu estou passando rapidinho aqui, tá? Para que a gente possa fazer a leitura do local exato. Ó, aqui está a introdução da narrativa ficcional, certo? E aqui a própria narrativa, tá? Então, ele faz algumas perguntas aqui, olha, para o professor propor para os alunos, né, essas perguntas. Olá, vou dar um zoom aqui. Responda as perguntas abaixo para compreender um pouco mais sobre as narrativas ficcionais. Quem são os personagens dessa história? Onde a história se passa? O que Liz leva consigo em sua mochila? Por que isso é tão importante na história? Então, primeiro, você, professor, vai possibilitar que o aluno rastreie as informações que a história já trouxe para ele, certo? E é perfeitamente possível encontrar essas respostas por meio da leitura anterior, né? E o que acontece quando Liz e Oliver encontram o lago especial? Como Liz se sente? Então, você vai perguntando, como será que ela se sentiu ali, né? Ao encontrar o lago especial, Liz parece sentir-se inspirada e faz um pedido secreto em seu coração. Você consegue imaginar que pedido Liz fez ao encontrar o lago especial? Então, isso aqui vai além daquilo que a história traz. Você, professor, pode incentivar o aluno a usar a própria imaginação para pensar no pedido que a Liz possa ter feito naquele momento do lago especial, certo? Qual é o papel de Aurora na história? A Aurora, quem que era na história? Era a árvore, né? A árvore sábia. Então, ela está ali cumprindo um papel de ser de ser uma mentora, né? Dos personagens ali. Então, e contou a Liz e Oliver histórias sobre o passado do bosque. O que acontece quando a neblina envolve Liz e Oliver? E aí o aluno chega à conclusão, né, de que há um problema a ser resolvido. Olha lá, quando a neblina envolveu Liz e Oliver, eles se perderam e se preocuparam em como encontrariam um caminho de volta para casa. Então, vejam que eles estão ali, você está mostrando para o aluno, por meio dessa pergunta, né, que o material traz, qual é o conflito que a história está trazendo. E aí vem a proposta de produção, tá? Como você continuaria essa história se você fosse o narrador? Escreva a continuação. Então, apesar da boa conversa, ao cair da noite, Liz e seus amigos se depararam com um desafio inesperado. Então, termina aqui, olha, como eles encontrariam um caminho de volta, né? O aluno vai ser convidado nesse momento a escrever como eles encontrariam esse caminho de volta, né? Então, ele vai escrever aqui, conforme a imaginação dele, o que que ele vai propor aí de solução, certo? Ainda temos aqui a proposta de que os alunos façam o desenho daquilo que eles imaginaram, como, por exemplo, as flores brilhantes, os riachos cristalinos, né, nesse espaço de ilustração.
E aqui nós temos a inclusão dos elementos chaves de uma narrativa ficcional. Então, professor, explore bastante essa questão. O que é um personagem na narrativa ficcional? O que é o enredo? O que é o cenário? O que é o conflito? Então, aqui você tem a explicação resumida, e é importante que você possibilite que o aluno demonstre a compreensão dele por meio de histórias conhecidas. Por exemplo, dentro de um clássico como Chapeuzinho Vermelho, outros clássicos aí, né? Outras histórias. Quem são os personagens? Qual é o enredo? Qual é o cenário? Qual é o conflito? Então, você vai observando isso com eles e vai se certificando se eles compreenderam ou não. Então, só para a gente lembrar aqui, né? Personagens podem ser pessoas, animais, criaturas mágicas ou até objetos com características humanas. Os personagens vivem as aventuras da história, certo? Enredo é a sequência de eventos que acontecem na história, né? O enredo mostra como as coisas acontecem, o que os personagens fazem, como eles enfrentam desafios e resolvem os problemas. E o cenário? O cenário é onde e quando a história acontece. Pode ser em um castelo mágico, uma floresta encantada, uma cidade futurista, certo? Qualquer outro lugar, né? E o conflito, é, como eu disse anteriormente, é o problema que os personagens precisam enfrentar. É o que torna a história emocionante, né? Porque se não houver conflito numa história ficcional, uma narrativa ficcional, né? Para que eles estejam ali se emocionando junto com os personagens, aí não tem graça, né? Então, a narrativa ficcional, ela tem um conflito, é um momento que é o clímax ali da história, né? É o ápice da emoção do leitor, certo? Além disso, gente, o material está propondo que você trabalhe com os alunos o narrador, porque ele é parte da história também. Às vezes ele faz parte realmente da história, às vezes ele é um personagem da história, né? Mas aqui, o narrador, né, nesse caso aqui, olha só, é quem nos conta como as coisas acontecem na história. É como um guia que nos leva pela aventura do livro. Ele pode nos revelar como os personagens se sentem, o que eles fazem e também nos contar todos os segredos da história. É como um amigo que compartilha algo emocionante e nos faz sonhar e imaginar coisas incríveis. E aí a gente faz a pergunta, né? Quem era o narrador na história que nós acabamos de ler? Na Aventura do Bosque Imaginário. Quem era o narrador? Vocês lembram disso? Coloquem aí no chat para mim. Se vocês se lembram, quem era o narrador? Será que era a menina? Será que era o coelho? Será que era a árvore? Quem era o narrador da história, gente? Ele faz parte da história ou ele é uma outra pessoa? Né? Então, aqui nós temos dois tipos de narrador sendo explorados no material. O narrador em primeira pessoa, que é um personagem da história que conta a história do seu ponto de vista. Então, seria assim, né? Numa linguagem aqui, olha, em primeira pessoa, quando passei pela montanha, avistei um animal de estranha aparência, fiquei com medo e pensei em correr o mais rápido possível. Quem é o narrador aqui? Sou eu. Eu passei pela montanha, eu avistei um animal de estranha aparência. Ou seja, eu estou escrevendo em primeira pessoa ali, né? Como se eu fosse a própria narradora dessa história, certo? Agora, nesse caso aqui embaixo, olha, o avô se admirou com a beleza da voz do menino, levou-o até um lugar alto de onde ele poderia cantar e todos pudessem ouvi-lo. É alguém que está na história ou é alguém de fora? Né? É alguém de fora, veja bem, o avô se admirou com a beleza da voz do menino. Então, nós estamos falando de alguém que está observando o avô, que está observando o menino e está contando como essa dinâmica está acontecendo na história narrada, certo? Agora, observando a história que nós lemos, vamos voltar lá para ela, na narrativa, né? Você vai levar o seu aluno também a voltar para a história. Olha só, era uma vez um bosque conhecido como Bosque Imaginário. Naquela manhã ensolarada, Liz decidiu iniciar uma aventura. Encontrou o coelho Oliver, né, o coelho falante. Então, nós estamos falando de alguém, aliás, essa história está sendo contada por alguém que está fora da narrativa, alguém que está narrando essa história,
mas ele não está participando da narrativa. Então, é primeira pessoa ou terceira pessoa? Um narrador em terceira pessoa. Então, nós precisamos levar o aluno a compreender isso, certo? E tudo isso, gente, que eu estou explicando para vocês, que vocês vão explicar para os seus alunos, isso tudo é material, é conhecimento necessário para que o próprio aluno depois decida como contar, como escrever a própria narrativa. Entenderam? Então é importantíssimo que eles compreendam esses elementos da narrativa, que eles entendam que tipo de narrador eles estão identificando ali, qual eles escolhem escrever, né, fazer uso, para que depois eles façam a própria escolha. E escrevam de acordo com a própria escolha e saibam escrever dessa forma. Claro, nós não vamos exigir dos nossos alunos algo assim muito elaborado, apesar de que tem alunos que nós até nos surpreendemos, né? Por conta do talento, da habilidade que eles possuem, independente da idade que eles têm. Mas, aos poucos, nós vamos aí aprofundando esse conhecimento para que eles vão desenvolvendo isso, ok? E isso vale para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto ano. A narrativa ficcional, ela está presente nesse universo do estudante. E ela precisa ser trabalhada, né? Ela precisa ser explorada ali dentro da sala de aula para poder desenvolver essa escrita. E eles amam, gente, eles amam escrever histórias assim, fantásticas, né? Eles viajam na imaginação. E você pode ali colocá-los para ler, por exemplo, livros como Max Lucado, onde o autor utiliza histórias fantásticas para representar histórias bíblicas, sabe? Você vê Deus ali naquela narrativa. Você vê Jesus ali na narrativa, você vê princípios eternos sendo colocados ali na narrativa, mesmo que não seja mencionado em nenhum momento uma referência bíblica sequer. É muito interessante a capacidade que o autor tem de narrar algo assim e encantar os leitores dessa forma, né? Levá-los a reconhecer o Criador ali no meio de histórias fantásticas. É isso que nós queremos capacitar os nossos alunos a fazerem, certo? Então, gente, utilize essa capacidade dada por Deus por meio da imaginação dedicada a Ele. Tem um momento aqui específico, eu vou voltar aqui, olha. Aqui, ó, produção de texto, tá? E se a história que conhecemos fosse contada pela própria Liz ou pelo próprio Oliver? Então, aqui a proposta, gente, por mais que essa atividade esteja tão pequenininha aqui na página 89, não descartem, não pulem, façam uso dela. Porque é uma atividade muito importante. E tem aqui uma folhinha para que o aluno utilize uma folha avulsa, né? Então, você vai convidar os seus alunos, incentivá-los a escolher um dos personagens para reescrever a narrativa como se ele mesmo estivesse contando. Então, se a própria Liz estivesse contando essa narrativa, né, essa história que nós lemos sobre o Bosque Imaginário, como ela escreveria? Vamos voltar lá para a narrativa só para vocês verem como poderia ficar essa história, né? Olha lá. Era uma vez um bosque conhecido como Bosque Imaginário, onde as árvores pareciam sussurrar segredos e os animais tinham habilidades incomuns. No coração desse bosque vivia uma jovem chamada Liz. Como que a gente transforma o começo dessa história numa narração onde a própria Liz está contando essa história? Né? Então, ela vai contar. Próximo à minha casa havia um bosque conhecido como Bosque Imaginário, onde as árvores pareciam sussurrar segredos para mim, e onde os animais tinham habilidades incomuns. No coração desse bosque, eu vivia. Olha só, a Liz contando a própria história, né? A própria narrativa ali. Eu, uma exploradora corajosa de apenas 12 anos. Naquela manhã ensolarada, decidi iniciar uma aventura e carregando comigo uma mochila com suprimentos, segui o caminho sinuoso que me levava cada vez mais fundo por entre as árvores. Percebem? O aluno terá que fazer um esforço de adequação no texto. Ele pode utilizar o próprio texto como base, ou ele simplesmente vai escrever a história toda, utilizando a própria imaginação e as suas próprias palavras, como se fosse Alice ou o Coelho Oliver.
ok? E esse esforço, né, será muito importante para ele perceber, inclusive, coisas que lá na frente ele vai trabalhar, como concordância nominal, verbal, certo? Porque tudo isso vai se adequando à medida em que você muda o narrador, né, de primeiro para terceira pessoa e tudo mais. Certo, gente? Me deem um feedback aí no chat se vocês estão compreendendo, tá bom? Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas questões, podem me trazer também. Além disso, gente, há também a proposta de revisar o texto, verificando se tudo está em seu devido lugar. E uma segunda atividade, contador de histórias. Imagine que você está em um acampamento com seus amigos, né? A noite está estrelada e todos estão animados para ouvir uma história. Que narrativa você traria para a roda? Lembre-se que a capacidade de contar histórias é uma arte e pode ser desenvolvida à medida que conhecemos bons escritores. Quanto mais você lê, melhor serão contadas as suas histórias. Isso, gente, é muito interessante. Por quê? Inclusive, eu incentivo vocês, né, a fazerem uma roda de histórias na sala de aula, como se houvesse ali uma fogueira, como se eles estivessem ali embaixo de um céu estrelado. Utilize a imaginação para que eles se envolvam nesse momento também, certo? E nesse momento, por que que é tão importante explorar a contação de histórias? Se vocês quiserem, inclusive, inverter essa sequência, colocar essa atividade da contação de histórias antes da produção textual, também é interessante. Por quê? À medida em que eles desenvolvem essa narrativa oral entre eles vão também desenvolver a imaginação deles para depois produzirem a história propriamente dita. Então, vale a pena, gente, vocês deixarem um pouco os materiais didáticos de lado nesse momento para utilizando essa proposta trazida inclusive no material, né? Para que vocês explorem isso com os alunos, para que se dediquem nesse momento à contação de pequenas narrativas ficcionais entre eles, tá? Claro, sempre direcionando, sempre cuidando para que essas histórias tenham aí um viés, né? Claro, cuidando ali, sabe? Busque conversar com eles sobre o caminho da nossa imaginação, o caminho que a nossa imaginação faz. Certo, gente? Então fica aí essa dica para vocês, tá bom? Olha lá, o pessoal está acompanhando aqui no chat, viu? Legal, obrigada aí pelo feedback, tá? Vou voltar lá para o slide um pouquinho para a gente acompanhar a sequência, tá? Das orientações. Aqui temos, então, tudo aquilo que eu passei para vocês, né? Sobre o narrador, sobre os elementos da história, né? O tipo de narradores, essas propostas de contação e produção de texto. E agora vem aqui, gente, uma sugestão de algo que venha complementar, inclusive, essa atividade do material, tá? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos, mas vocês podem utilizar o de vocês, tá bom? Quando a gente fala de histórias fantásticas, a gente não está falando de seres incomuns, de personagens que vão além da nossa imaginação ali, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui alguns elementos, por exemplo, esse ogro, parece um Shrek aqui, né? Esse pássaro, parece uma fênix, enfim, como exemplo, ok? Onde vocês vão poder, por exemplo, uma das propostas, né, é vocês fazerem assim, olha, com eles. Aqui nesse caso são personagens, certo? Então eu tenho três personagens aqui, eu tenho mais três personagens aqui, olha, o mocinho, o vilão, a mocinha. É um exemplo, ok? Que eu estou dando para vocês. O que que vocês podem fazer? Propor que os seus alunos escrevam personagens em papeizinhos desse. Papéis simples, olha, folha sulfite que eu recortei em quadradinhos. Cada um escreve, por exemplo, três personagens, né? Um escreve ali o príncipe, o rei, o Capitão Gancho, o outro escreve a princesa, enfim, utilizem a imaginação, né? Cada um vai colocar nos papeizinhos e você vai dobrar, ou pede para eles dobrarem, e esses personagens vai para dentro de um potinho correspondente aos personagens, certo? Depois, você propõe que eles coloquem sentimentos ou situações relacionadas
a esses personagens. Aqui eu coloquei alguns, né? Como se fossem as emoções, né, sugeridas aqui. Feliz, solitário, surpreso, com medo, alegre, ansioso, né? E eles vão colocar também esses sentimentos. Inclusive, pode colocar também, gente, além das emoções, colocar aí conflitos, como, por exemplo, caiu da escada, deixa eu ver, encontrou um castelo, que mais, gente? Coloquem aí no chat algumas sugestões de situações que possam acontecer aí com os personagens. Nesse momento de escrever conflitos e acontecimentos, não precisa colocar o personagem, tá? Eles só vão escrever situações. Por exemplo, tomou uma chuva, é, perdeu a mochila. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Desapareceu. Então, são situações que podem ser colocadas nesses outros papeizinhos, dobradas e colocadas em outro recipiente. Então, nós já temos dois recipientes aqui, um do personagem e outro de como, do que acontece, né? De como está esse personagem, certo? E depois o local, o cenário. Vamos escrever nesse papelzinho, crianças, né? Os cenários, o que que a gente pode colocar aqui? Ilha deserta, cidade, floresta, pântano, é, bosque encantado, castelo, vários cenários, biblioteca, enfim, eles vão colocar vários cenários aqui também. Dobram e colocam dentro de um potinho, certo? De um outro recipiente preparado por você. Pode ser aí saquinhos, né? Como se fossem saquinhos aí de TNT, qualquer tipo de recipiente que você preferir. E aqui também, gente, olha, situações do dia, né? Como, por exemplo, dia, noite, ou ensolarado, chuvoso, circunstâncias temporais, né? Circunstâncias das estações e tudo mais. Certo? Então, nesse momento em que você tem todos esses papeizinhos escritos, em que a turma toda usou a imaginação para colocar essas questões nos papéis, você vai depois incentivá-los a recolher ali, a sortear o que vai fazer parte da história que eles irão escrever. Isso é muito legal, porque eles ficam ali na expectativa, qual vai ser o personagem da minha história? Então, eles colocam a mão dentro desse saquinho, desse recipiente, e retiram ali, vamos supor que eles retiram ali um pássaro, né? Um pássaro falante, né? Ou vamos dizer assim, um elefante, sei lá, fora do normal. Enfim, cada um vai utilizar a sua imaginação. Uma princesa, um príncipe, um rei. Então, você vai lá e pede que eles retirem do saquinho esse personagem. Depois, eles vão tirar também um cenário específico, uma situação que tenha acontecido com esse personagem e vão desenvolver conforme aquilo que eles sortearam. É uma forma muito interessante de sorteio para a produção do texto, para a produção da narrativa ficcional. Ok? E depois vocês podem possibilitar que todos contem aí essa história, como ficou essa história, e vai ser muito legal, tá? É uma ideia, certo? Vocês lembram dessa dobradura? Abre e fecha. Não sei se vocês também já brincaram, né, com essa dobradura abre e fecha. Eu queria fazer aqui com vocês, mas eu não consegui a tempo preparar essa dobradura. E aí eu posso até pagar um mico aqui, né, tentando fazê-la. Mas tem no YouTube um passo a passo de como fazer essa dobradura abre e fecha, tá bom? E por que que eu coloquei isso? Porque é uma forma de sortear também. Você pode pedir que eles coloquem, né, na primeira abertura ali, o personagem, né, na segunda abertura, o cenário, enfim, você vai possibilitar que eles utilizem essa ferramenta como sorteadora também. É uma forma também de fazer isso acontecer. Outra possibilidade, deixa eu voltar aqui por exemplo, recursos tecnológicos, tá? De sorteio. E vou mostrar aqui para vocês. Espera lá. Deixa eu ver aqui.
Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Não, não é isso daqui, não. Eu abri a lousa sem querer. Pera lá. Aqui. Onde é que está você? Aqui, achei. Olha só, gente. Olha lá, muito boa ideia. A Patrícia gostou, né, Patrícia? Fico feliz, viu? Aqui nós temos, Patrícia, professores que estão assistindo, nós temos outra forma de sorteio, tá? Nesse site especificamente, ele traz 10 personagens que podem ser utilizados na história fantástica aí que você vai, na narrativa ficcional, né? Que você vai incentivar seus alunos a escrever. Que é assim, olha, você clica aqui, né? Tem vários tipos, tá? Você não precisa necessariamente abrir essa visualização. Tem outras, tá? Dentro do site. Mas você pode utilizar aqui, ó. Você pede para eles escolherem um número. Vamos supor, número 9. Ah, é um médico que vai participar dessa história de mistério. Vamos ver outro. Uma mãe ou um pai nessa história. E aqui? Dona de joalheria. Será que sumiu joias nessa história? Número 7, cozinheiro. Percebem? Então, vocês podem utilizar. Eu vou até copiar aqui o link para colocar no chat para vocês, tá bom? Vocês podem utilizar sites como esse para compartilhar, né, a possibilidade aí de sorteio da narrativa com seus alunos. Mas eu gosto muito do visual, é legal, e tudo mais, Mas essa daqui dos papeizinhos que eu mostrei para vocês, ela é mais interessante no sentido de ser mais produtiva, tá? Ela é mais produtiva para o aluno, porque o aluno vai ter que pensar em cenários, ele vai precisar ali desenvolver as ideias a respeito de a respeito de quais são os personagens, né, que ele prefere colocar nas histórias. Então, essa do papelzinho, embora ela seja mais simples, ela é mais eficaz em termos de ensino e aprendizagem, certo? Então, fica aí a dica para vocês. Deixa eu pausar ali o site que eu estou ouvindo a música do site aparecendo aqui para mim. Vamos lá então, gente, continuando. Certo, gente? Deu para entender essa parte da narrativa ficcional? Então, ela pode ser aplicada em todas as turmas, ok? Na parte de produção textual. Desculpa, gente. Deixa eu desligar aqui. Tá tocando o alarme aqui. E agora nós vamos falar sobre outro tipo de texto que será ali trazido em nas outras turmas, né? Inclusive no do terceiro ano também, viu, gente? Será proposto em alguns momentos nos materiais, pode não ter aí no segundo ano especificamente, como nós tivemos de modo tão claro a parte da narrativa, né, ficcional, mas até no terceiro ano, em outras disciplinas também, enfim, outras unidades, vocês vão encontrar. Opa! Vocês vão encontrar também a respeito do ensaio. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre o ensaio, tá? Então, me diga aí no chat, eu gostaria que vocês, enquanto eu tomo a minha água aqui, eu gostaria que vocês escrevessem se vocês sabem o que é um ensaio, se vocês já têm um contato com ensaio, né? Coloquem para mim como que é essa questão da produção do ensaio para vocês. É algo ainda incerto, né? É algo que não está tão claro para vocês sobre o que é um ensaio, porque o material ele vai solicitar ali em alguns momentos. Se vocês já ainda não viram, vocês verão que, inclusive, na unidade 2 tem, no quarto e quinto ano, a solicitação da produção de um ensaio. Então, como é o ensaio para vocês? Vocês conhecem essa produção textual? Vocês costumam produzir ensaios? Escreva um pouquinho para mim ali no chat, tá bom?
Vamos lá. Vamos ver quem que vai dizer para mim aí se tem contato com ensaio, se já produziu. Tranquila, Neida, sem problemas. Eneida, você tem contato com ensaio? Você já produziu ensaio? Não é um ensaio de danças, né? A Patrícia colocou ensaio de danças. Ensaio de danças, acho que muita gente já teve, né? Olha lá, a Sara. Oi, já conheço sim o ensaio na produção de textos da AEP. Isso mesmo, a produção de textos da abordagem educacional por princípios, né? Eles trazem muito essa proposta da produção de texto por ensaio. E você sabe o que é, né, Patrícia? Olha lá, ela colocou não conheço, a Patrícia colocou. O ensaio, gente, ele é. Ele é muito utilizado dentro da abordagem educacional por princípios, e dentro do material, ele é proposto em alguns momentos. A Eneida, o ensaio que fiz foi através dos livros lidos em casa para os alunos escreverem sobre o mesmo. Certo, para eles fazerem um ensaio sobre os livros que eles leram. É isso, né? Então, a gente precisa saber direitinho quais são as características de um ensaio para não nos confundirmos e nem confundir os nossos alunos, porque ele é diferente de um texto dissertativo, ele é diferente de uma narrativa ficcional, ele tem a sua própria característica. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Então, eu vou passar aqui adiante para vocês verem que no próprio material de vocês tem aí essa proposta, tá? No quarto ano, por exemplo, na página 60, ele vai trazer aqui, olha, o momento da oratória, né, ele vai falar: você pesquisou e fez a linha do tempo sobre o início da transmissão de informações por meio do rádio. Escreva um ensaio sobre o assunto. Então, o aluno precisa saber o que é o ensaio para escrever um ensaio sobre o rádio, né, que é a temática aqui da unidade, certo? Meio de comunicação, né? E aqui tem um lembrete. Olha só, o ensaio é um texto geralmente pequeno em que você expõe a sua opinião sobre um assunto por meio de críticas, de reflexões pessoais, realizando assim um julgamento sobre o tema. Então, aqui ele já está trazendo para nós algumas características sobre o ensaio. Veja bem, críticas, reflexões pessoais, julgamentos sobre o tema. Então, veja que o ensaio, ele não é um simples resumo da história de determinado livro. Embora seja interessante pedir que um aluno faça um resumo daquilo que ele leu, quem faz uma resenha, né, vamos dizer assim, né, ou melhor, um resumo mesmo de determinado livro, ele não vai exprimir a própria opinião, ele vai colocar ali no resumo, né, os pontos principais do texto, certo? O que ele viu ali dentro da história, ok? Agora, quando se trata de um ensaio, nós temos aí a opinião do autor sendo exposta. Ele expõe a sua opinião sobre um assunto por meio de reflexões pessoais, certo? Então, isso é muito importante a gente saber, porque na hora que a gente pede para o aluno, a gente precisa saber explicar a ele que nós queremos ouvir a opinião dele sobre aquele assunto que está sendo tratado. Então, se eu estou pedindo aqui para ele um ensaio sobre a linha do tempo do rádio, né, do meio de comunicação sobre o rádio, mais do que me contar a respeito dessa linha do tempo, eu quero que ele me dê a opinião dele, uma reflexão, na verdade, sobre isso. A reflexão dele sobre o que ele aprendeu ali, certo? E por isso que é tão importante, relevante dentro da AEP, né? Porque a AEP é uma abordagem reflexiva, né? Então, ela propõe que o aluno reflita sobre aquilo que ele está estudando, ok? Então, essa é a proposta que está lá no quarto ano. E vamos ver então o que é um ensaio, tá bom? O ensaio, né, é um gênero discursivo, argumentativo, expositivo. Deixa eu tirar aqui a telinha da frente.
Argumentativo, expositivo e é um texto, né, que é escrito com clareza, tá bom? É um texto opinativo, ou seja, tem a opinião do autor, e a gente percebe um fluxo natural de ideias no ensaio. E podem ter aí temas variados, tá bom? Nos ensaios. Pode ser que num ensaio específico eu tenha um tema específico, mas eu posso escrever um ensaio sobre o tema A, sobre o tema B, sobre o tema C, ou seja, eu posso escrever vários ensaios, e cada um sobre um tema diferente, né? E ele é diferente de textos narrativos e textos dissertativos, como eu já mencionei, ok? Eu tô lendo aqui a opinião da Eneida no chat, né, dizendo o ensaio que fiz foi através dos livros lidos em casa para os alunos, tal, 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 né? E depois ela coloca, no ensaio eu pedi que os estudantes escrevessem o que entenderam sobre a história lida em casa, onde acontece, os personagens, etc. É por aí ou não? Não. Aí você está pedindo para eles fazerem ali como se fosse um resumo da história, né? Um apontamento do que existe na história. Mas quando você pede para eles fazerem um ensaio sobre o livro que eles leram, é como se eles estivessem mais do que observando os personagens, o cenário e tudo mais. Eles vão colocar a opinião deles, porque o ensaio é um texto opinativo, tá bom? É um texto, é um fluxo de ideias. E agora você vai entender um pouquinho melhor aqui nesse novo mapa mental, nesse outro mapa, onde nós vamos mostrar aí outros ramos, tá? Do que é o ensaio. Um ensaio expõe ou defende, né, no caso, ideias, críticas, reflexões subjetivas, impressões, pontos de vista, avaliação e julgamento. Percebe isso? Então, se não tem no texto do aluno impressões dele mesmo ali sobre o livro que ele leu, então não é um ensaio, tá bom? Pode ser um resumo, mas não é um ensaio. Ele problematiza questões. Depois eu vou mostrar um exemplo de um ensaio, tá? Ele apresenta conclusões originais ou criativas. Ele é uma tentativa. O próprio nome já diz, né, gente? O que é um ensaio? Eu estou tentando, eu estou fazendo uma tentativa. Então, é uma tentativa de reflexão. Por isso que ele é um texto onde flui as ideias, certo? Então, o aluno ele vai fazer uma tentativa, onde ele coloca um fluxo de ideias, o que ele pensa sobre aquele assunto, de modo bem fluido, certo? De modo bem natural. O que você pensa sobre esse assunto, né? Então, possui uma crítica ou uma reflexão, né, sobre isso. Nós temos também a menção aqui de que o ensaio pressupõe uma profunda interpretação ou análise. A escrita dele é fluida, mas ele pode escrever isso de modo fluido depois de ter uma profunda análise sobre o tema. Então, ele fica pensando sobre isso, pensando sobre isso, pensando sobre isso, e aí, então ele vai e escreve esse texto de modo fluido. E por que que ele é uma tentativa? Porque ele não é um texto rígido, como se fosse um artigo acadêmico de uma universidade, onde a gente precisa lá mencionar, de acordo com o fulano de tal, é, um texto deve ser escrito assim, assim, assado, né? Nós não estamos trazendo essa seriedade. O ensaio, ele é um texto mais fluido, ele defende, expõe as ideias, mas ele não tem a mesma rigidez do que um texto acadêmico, sabe? Daqueles que você precisa ter cheio ali de regras sobre as afirmações e as reflexões que você traz. Deu para entender? Ótimo. Então, deu para esclarecer, né, Eneida? Vão me trazendo aí o feedback sobre a compreensão de vocês, viu? Assim como a Eneida trouxe, porque isso é muito importante para que a gente avance ou a gente recue, tá? O ensaio é parecido com uma produção textual, não é? A Eneida está trazendo. O ensaio é uma produção textual, tá? A gente está produzindo um texto
quando a gente está fazendo o ensaio. Quando a gente está escrevendo o ensaio, ele é um texto, ele é uma produção textual. Só que o tipo de produção textual é diferente de outros, né? É diferente, por exemplo, da narrativa ficcional que nós estudamos agora há pouco, né? Você chegou depois, mas a gente falou sobre os textos fantásticos, né? As narrativas de ficção. O ensaio, ele fala sobre o que pulsa aqui dentro, sabe? Se eu pedisse para vocês, por exemplo, produzirem agora um ensaio em um parágrafo sobre o que é ser professor, vocês não iam colocar aí para mim em um parágrafo? Vamos fazer isso? Ó, 8h30 agora, dá tempo. Vamos fazer esse ensaio, né? Escrevam em um parágrafo o que é ser professor. Reflitam, né? Reflitam sobre isso e coloquem em um parágrafo o que é ser professor. Vamos ensaiar isso agora. Coloquem para mim aí no chat. Para vocês, para você, o que é ser professor? Vamos ver alguma coisa que vai surgir aí do pulsar de vocês, né, da reflexão de vocês sobre o ato de ser professor. Lembrem que não é um texto rígido, acadêmico, do tipo que você precisa, de acordo com Webster de 1828, né? Claro que você pode refletir no ensaio sobre o que Webster traz na definição. Mas agora eu quero a opinião da Eneida, a opinião da Patrícia nesse ensaio, né? A opinião mais da Sara, certo? Então coloquem aí uma frase, um parágrafo, na verdade, né? Sobre o que é ser professor. Será que nós teremos algum ensaio aí? Vamos lá. Um parágrafo bem sucinto do que é ser professor para você. Deixa as ideias fluírem, né? Deixa a ideia vir e você escreva aí no chat. O que é ser professor? Vamos lá. Eu vou deixar, enquanto vocês pensam, eu vou passar aqui para o próximo slide, tá? Vamos lá, que tem mais um mapa mental aqui. Ó, vocês viram que eu gosto do mapa mental, né? Ensaio, ele possui uma linguagem simples, gente. Olha só, uma linguagem simples. O texto, ele é conciso, tá? A estrutura dele, eu pedi só um parágrafo aqui, né, no chat. Mas, quando a gente faz um ensaio completo, geralmente o ensaio tem essa estrutura aqui, olha. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele tem um tema, né, um assunto a ser explorado, que nesse caso que eu solicitei que vocês fizessem aqui rapidamente, é sobre o ser professor, né, sobre educação. Tem um título, geralmente, relacionado ao tema, né? E na introdução, o autor apresenta o tema. No desenvolvimento, ele aprofunda o tema dele, né? Ele apresenta pesquisas de um modo assim reflexivo, as perspectivas, as reflexões, os argumentos. E a conclusão é quando ele arremata o tema de modo criativo e original, tá? Então, aqui nós temos um apanhado geral sobre a estrutura de um ensaio completo, ok? Nesse momento aí que eu solicitei que vocês escrevessem o que é ser professor, e eu peço que vocês reflitam sobre isso, gente, porque é algo que está ali no pulsar de vocês no dia a dia, né? Ó, a Patrícia colocou aqui. Que bom, Patrícia. Obrigada pela sua participação. Ser professor é ter a oportunidade todos os dias de fazer a história ou mudar a história. Ser professor é poder transformar realidades, mudar vidas, é ensinar e aprender todos os dias algo novo.
Olha que lindo que a Patrícia escreveu. Ela poderia estar destrinchando esse assunto, ela poderia estar colocando mais ainda, mais coisas, mais ideias, mais reflexões sobre o ser professor, não poderia? Mas aqui, em um parágrafo, nós já vimos o ensaio da Patrícia, porque ela está fazendo uma tentativa reflexiva sobre o que é ser professor. Ela não ficou apegada, muito apegada ali a, a uma coisa rígida, né? A uma teoria, né? A questões científicas. Não, ela colocou ali reflexões dela sobre o ser professor, ok? E nesse ensaio ela expressou para nós essa temática, certo? Então, muito obrigada, Patrícia, pela sua participação. Quem quiser continuar escrevendo aí o que é ser professor para si, né, pode colocar também, certo? Aqui no quinto ano, nós temos essa proposta aqui, né? Escrever e revisar textos. Por que que eu trouxe para vocês isso daqui, gente? Por quê? Vamos ver a proposta dessa atividade? Deixa eu ver o que que veio aqui no. Ah, no chat, ela mandou um rostinho, um emoji aqui, né? Um coraçãozinho. É, aqui no quinto ano, a gente tem uma atividade proposta na página 92, onde o professor vai trazer o seguinte para a sala de aula: vamos aprender alguns recursos para deixar o texto claro e objetivo para quem vai ler. Agora, vamos pensar no que é importante saber antes de escrever um texto. Observe os seguintes itens. Então, olha só, gente, quando a gente pede para o aluno escrever um texto, é isso que é importante. Às vezes a gente só fala assim para o aluno, produza um texto, né? E o aluno fica perdido, porque olha só a variedade de coisas que ele pode escrever quando você pede para ele produzir um texto. Pode ser um bilhete, pode ser uma lista, um conto, uma carta, uma biografia, uma história em quadrinhos, um relatório. Pode ser tudo isso, não é? Então, a gente tem que ser específica, a gente tem que pedir para o aluno exatamente como nós queremos que ele escreva esse texto. Que tipo de texto é esse? Certo? Então, sejamos específicos ali, ou direcionemos, né, os nossos alunos de um modo melhor, para que eles estejam ali entendendo a proposta. Certo? Para quem você vai escrever? O aluno precisa pensar sobre isso. O seu texto será lido por um colega, pelos colegas da classe, ou da escola, ou por um adulto? O leitor do seu texto é conhecido ou desconhecido? Você vai escrever para o pessoal da sua rua? Você vai escrever para sua família? Você vai escrever seu texto para a turma da sua escola, né? Para quem? O seu texto será lido por muitas pessoas ou você escreveu só para você mesmo ler? Certo? Então, tudo isso precisa ficar claro. Qual a finalidade do seu texto? Será uma tarefa escolar, uma pesquisa, um recado para alguém ou uma lista de compras no supermercado? É importante saber também em que lugar o seu texto será lido, né? Em casa, na escola, já falou um pouquinho ali em cima, né? Então, onde será exposto o seu texto? Ele vai para um jornal? Ele vai para a internet? Né? Ele vai para um diário? Ele vai para o cartaz na rua? Onde? No mural? Então, tudo isso, gente, nós precisamos levar para os nossos alunos essa reflexão da importância de saber para quem nós estamos escrevendo, por que nós estamos escrevendo, né? E por que precisamos pensar nisso? Porque precisamos escolher o texto mais adequado a um determinado momento ou situação e conseguimos atingir nosso objetivo. Transmitir uma informação, nos comunicar, informar e etc. O ensaio em si, que é o que nós estamos comentando aqui, ele tem qual objetivo, gente? Para que serve o ensaio diante de tudo isso que nós conversamos? O ensaio, ele tem um objetivo de trazer uma reflexão, né, para a pessoa, para o leitor. Ele gera uma reflexão no leitor, além de demonstrar para o leitor a nossa compreensão sobre aquele assunto, aliás, nossas reflexões sobre aquele assunto. Não é nem tanto o que a gente sabe sobre o assunto, mas é mais o que a gente pensa sobre o assunto. Claro que o que a gente sabe fica implícito ali, né, nas ideias.
A Eneida fez a tentativa dela aqui, gente. Olha também, ó, o ensaio dela aqui também. Ser professor, para mim, é agir como se fosse um conjunto de várias profissões. Por quê? Porque precisamos conhecer o aluno em seu intelecto, em suas emoções, a maneira que pensa, e a partir dessas situações colaborar para um ensinar e aprender significativo em que o estudante entenda a razão de estudar cada disciplina, compreendendo a importância não apenas da vida acadêmica, mas na vida espiritual e social também. Olha, Eneida, muito bem. A Eneida colocou ali, né? Ela escoou as reflexões dela, fez ouvir as reflexões dela por meio desse ensaio breve, né? Nós fizemos, lembre-se, gente, da estrutura de um ensaio. Eu estou pedindo aqui apenas um parágrafo. E como os nossos alunos, eles são, né, ainda pequenos, né, como escritores, a gente pode pedir para eles um ensaio de poucas palavras, de um parágrafo, de 2 parágrafos, de 10 linhas. Nós não precisamos pedir um baita do ensaio para eles. Obrigada, Eneida, pela sua participação. Viu? Foi muito bom entender aí o que você está refletindo sobre ser professor. Não é bom, gente, a gente saber o que o outro reflete sobre o assunto? Então, trabalhem isso com os alunos, sobre a importância de saber o que está escrevendo, sobre a revisão dos textos, as características do texto. E se vocês preferirem, e eu acho super importante que vocês levem desta capacitação o que é um ensaio e mostrem isso para os alunos. Sabe, apresentem para os alunos a profundidade ali, né? O que é o ensaio, para que eles entendam melhor o que é. Aqui eu trouxe, gente, porque olha só, um professor, o exemplo arrasta, né? Até coloquei aqui embaixo, olha, escreva você também. O professor, mais do que pedir para o aluno escrever, o professor também tem que se fazer ouvir, aliás, ler seus próprios textos para os seus alunos. Imagina, você está dando ali para os seus alunos o entendimento do que é um diário, né? E você mesmo traz para eles a leitura de uma página do seu diário, para que eles vejam como você escreveu o seu próprio diário. Então, agora, nesse caso do ensaio, que tal você mostrar um ensaio seu como exemplo para os seus alunos? Então, você vai mostrar para eles que você compreende bem a respeito desse assunto e que você também está incentivando eles. Você é um professor escritor também. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá bom? Aqui tem uma proposta de atividade, né, no quinto ano, na página 84, onde eles vão fazer um ensaio sobre uma produção de um texto aqui, né? Não está falando especificamente sobre o ensaio, mas você pode pedir um ensaio aqui também, né? Sobre o lugar onde ele mora. E aqui eu tenho, gente, um ensaio sobre cosmovisão. Eu escrevi esse ensaio e esse ensaio foi selecionado para ir para o blog da ESCEP. Eu fiquei muito feliz quando o meu ensaio foi aceito lá, né? Eu mandei o meu ensaio para Ana Beatriz Rinaldi lá, ela leu o meu ensaio e ela perguntou: posso colocar lá no blog da ESCEP? Imagina, eu fiquei muito contente com essa situação, né? Com esse convite, com esse aceite. E convido vocês a lerem, a terem acesso também a esse ensaio. E esse ensaio ficou tão legal que depois eu gravei o áudio dele e coloquei no Spotify também. Porque as minhas reflexões, elas podem ser colocadas em texto ou elas podem ser colocadas também em áudio, por que não? Então, quando você vai trabalhar uma produção textual com seus alunos, por que não transformar esse texto produzido em outros formatos? Pode ser em vídeo, pode ser em áudio. Então, fica essa ideia para vocês, né? Para vocês irem além. Uma vez, quando eu estava trabalhando com os meus alunos sobre narrativa ficcional, né? Já que nós falamos sobre isso hoje, as histórias, nós fizemos uma história, uma produção coletiva, tá? E a história que nós fizemos, aliás, que a turma toda definiu quem seriam os personagens, qual seria o enredo, qual seria o começo, o meio e fim da história. Essa história virou um, um audiobook.
Nós fizemos um audiobook com efeitos sonoros, sabe? Quando chove, dá os raios e trovões, e a gente chacoalhava ali o barulho daquele raio-x, né? O papel do raio-x, né? Aquela lâmina, né? Que a gente pega no médico, para fazer aquele efeito sonoro. Então, você envolve o aluno numa produção textual que vai além da própria escrita. E eles ficam todos envolvidos e jamais esquecem, né, a respeito das características desse texto. Então, aqui eu vou abrir para vocês verem, olha, ensaio sobre cosmovisão. Vamos ver se abriu? Eu vou aqui, olha, compartilhar para vocês, tá? Tá no blog lá, vocês podem ter acesso. Vou até pegar aqui o link e colocar no chat, tá bom? Isto. Vamos lá. Então, aqui, olha só o começo desse ensaio que eu escrevi, tá? Será que sou capaz de identificar a minha própria visão da realidade? Estou falando sobre cosmovisão, né? Se cosmovisão é o termo que utilizamos para nomear as lentes sob as quais cada indivíduo enxerga todas as coisas, Deus, homem, mundo, propósito, certo e errado, analisar a minha própria cosmovisão é um exercício um tanto quanto desafiador considerando que estarei com as minhas lentes enquanto as analiso. Seria como um cego tentar descrever detalhes sobre a cor da sua bengala. Para obter sucesso nessa análise, será necessário o afastamento do objeto de estudos. E quais lentes utilizarei para esse fim? Seria por isso que em uma das aulas foi dito que cosmovisão não é ciência? Eu estou fazendo um ensaio com uma atividade lá do curso de pós-graduação em AEP, né? E aí eu vou discorrendo sobre isso. Olha só, talvez seria mais fácil que outro me analisasse, quem sabe por meio de perguntas e respostas, mas o analista também teria suas próprias lentes, as quais poderiam estar embaçadas ou possuir defeitos. Quem, portanto, poderá realizar esse trabalho de modo justo e verdadeiro? Interessante perceber que, se a análise da cosmovisão partir da ótica humana e temporal, tal análise será invalidada, porque ela partirá desde o início de pressupostos solúveis, falhos, líquidos, e assim vai. Eu estou refletindo aqui sobre cosmovisão, uma temática um pouco densa, né? Mas eu estou aqui defendendo depois a ideia de que a gente tem que utilizar a revelação de Deus, tá? Para analisar a nossa cosmovisão, para saber se a nossa visão é correta ou não. Né? Quem Deus diz que eu sou? Qual o propósito, segundo Deus, para a minha existência? O que Deus diz sobre o mundo? Então, são reflexões que eu estou trazendo aqui. É um ensaio relativamente grande aqui, né? Mas um ensaio muito edificante que gera aí uma reflexão no leitor. Né? Então, fica essa dica aí para vocês como leitura, né? Como sugestão de leitura e também como sugestão de apontamento dentro da sala de aula, para que vocês possam, como escritores, já deu para perceber que vocês escrevem bem. Então, vocês possam aí produzir, ainda que um ensaio mais sucinto, que vocês possam mostrar para os alunos de vocês que vocês também escrevem, né? E isso vai arrastar os seus alunos para a escrita também, tá bom? Lembrem-se, até trouxe uma coisa aqui lá da unidade 1. Lembrem-se que são mais do que textos, mais do que papéis. Nós estamos falando aqui sobre deixar marcas. Nós estamos falando para os nossos alunos sobre a importância de que os textos que eles produzem deixam marcas, falam a respeito do caráter deles, falam a respeito de quem eles são, do que eles refletem, do que eles pensam. E vai além deles mesmos, porque um texto, vamos supor que amanhã eu bato as botas, né? Deus nos livre aí, porque eu ainda tenho muito para fazer para a obra do Senhor. Mas se amanhã, vou usar outro termo, né? Melhor dizendo, se amanhã Deus resolve me recolher, o meu texto está lá no blog, a minha marca ficou lá, né? A minha reflexão está ali, a minha voz ainda vai ecoar. Então, nós precisamos lembrar os nossos alunos sobre essa importância de deixar marcas e sempre pensando em trazer sentido e significado para a aula, para que haja maior adesão, aprendizado profundo e memorial, certo? Aqui, gente, falando aí de texto, que eu já estou encerrando, tá? Quando a gente fala, nós encontramos atividades, por exemplo, como
número de sílabas, sílaba tônica. Não tem no material de vocês isso? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, né? Essas coisas todas. Temos aí a posição da sílaba tônica, então ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona. O que que essas coisas têm em relação à produção textual, por exemplo? Dentro da língua portuguesa, o que essas coisas vão contribuir? Por que que o aluno, é importante que o aluno saiba dessas coisas? Ele precisa compreender, gente, ao longo do ensino da língua portuguesa, de que nada é por acaso, certo? Assim como ele tem um propósito na existência dele, né? Quando ele está produzindo um texto, por exemplo, se ele souber acentuar uma palavra adequadamente, analisando a estrutura dela, analisando a sílaba tônica, por exemplo, porque aí eu consigo acentuá-la, sabendo da sílaba tônica, que é isso que é trazido no material, inclusive, isso tudo traz uma riqueza para o texto dele. Porque se eu vejo um texto, vamos lá, né? Se eu pego um texto de um aluno aqui, e de repente esse texto está cheio de erros, a gente não perde a vontade de ler? Claro, nós somos professores, nós temos que ler, né? Mas os nossos alunos precisam perceber isso, que um texto bem escrito, ele incentiva, inclusive, o leitor a dar os seus ouvidos à sua voz, né? Então, a gente precisa incentivar os nossos alunos a perceber que a ortografia, a gramática, ela coopera para a boa escrita de um texto, ok? Olha lá, acentuação, oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabas. Existem regras de acentuação, regras na escrita, né? São convenções aqui da escrita que vão nortear a escrita de um texto, a escrita correta das palavras de um texto. Então, eu trouxe aqui como um exemplo para que vocês pensem e levem para os seus alunos a importância de escrever corretamente para produzir um bom texto. Desde a sua escrita propriamente dita, né? Quanto o uso das palavras, né? A ortografia, a escolha delas e tudo mais. Tá bom? Alguma dúvida, gente? O que que vocês poderiam colocar aí? Tem alguma dúvida relacionada a tudo que nós falamos? Coloquem aí no chat, escrevam para mim se ficou alguma coisa pendente. Sara, a palavra está com você. Quero agradecer a Dani, muitíssimo obrigada, Patrícia. Dani. A aula muito rica. Pera aí um pouquinho aqui que deu um erro aqui no notebook. Uhum. Que bom, Patrícia. Patrícia colocou aí, foi bênção. Muito obrigada. Obrigada eu, viu, Patrícia? Eu que agradeço aí a atenção. Sempre bom falar com vocês, né? E eu espero de verdade que tenha deixado claro, né, para vocês aí o conceito de narrativa ficcional, o conceito de ensaio, né? E a importância da gente levar esse conhecimento adiante. Eu acho que a Sara caiu a conexão dela, né? Deixa eu ver aqui o que que ela vai colocar aqui para mim no WhatsApp. Eu tô achando que ela vai pedir para eu encerrar aqui depois com vocês. Mas coloquem para mim aí o feedback de vocês. Realmente o notebook dela deu probleminha, gente, tá? Então eu quero assim encerrar junto com vocês, tá? Agradecendo, né, pela atenção, pela participação. Olha lá, a Patrícia até colocou, eu aprendi muito hoje, que legal. A Eneida, grata pelas contribuições, Deus abençoe. Que bom, gente. Ah, voltou. Consegui voltar para finalizar, Dani. Muitíssimo obrigada, Dani. Obrigada aos professores que participaram aqui conosco. Queremos desejar também uma feliz Páscoa, né? Nós não sabemos Verdade. exatamente a data, né? Mas é um momento especial. Então, para todos os professores, feliz Páscoa, que possamos lembrar
né? O sacrifício que Jesus fez por nós, e é por essa cruz que nós trabalhamos, é por essa mensagem que nós trabalhamos a cada dia, e que através dos nossos ensaios, das nossas aulas de língua portuguesa, a mensagem, o texto principal, a carta de amor, né? Maior ela possa ser divulgada nas nossas salas de aula. Então, a todos uma boa noite, um bom feriado, um bom descanso, Amém. e nos encontramos na unidade 3, que é daqui 2 semanas, tá bom? Um grande abraço, gente. Deus abençoe. Amém, amém.